Vocês sabem o que é a síndrome da criança espancada? A síndrome da criança espancada surgiu na década de 60, oportunidade em que surgiu o raio-x. Radiologistas e pediatras começaram a observar, desde então, lesões por espancamento em crianças. Em 1963, foram publicados diversos artigos no Jornal Americano de Radiologia e se abriu uma discussão acerca das lesões ósseas inexplicáveis e que somente poderiam ter sido produzidas por pessoas adultas de maior proximidade com a criança. Na maioria delas, os pais são os agentes agressores diretos. Outras vezes, por razões diversas, os pais se veem obrigados a deixarem seus filhos sob o cuidado de terceiros, que podem ser os agressores, consciente ou inconscientemente. Na literatura médica, encontramos uma definição para essa síndrome. É a condição clínica afetando particularmente crianças lactentes ou até 3 anos de idade, vítimas de maus tratos físicos e que frequentemente levam à instalação de sequelas lesionais no sistema nervoso central, SNC, ou mesmo à morte. Podemos exemplificar as seguintes lesões físicas na pele: manchas roxas, escoriações, sinais de queimadura, mordedura, dentre outras, neurológicas, fraturas, hemorragias por sacudidas violentas. Aqui, inclusive, nós temos a síndrome, que eu vou gravar um outro vídeo, que é a síndrome do bebê sacudido. Nós temos as lesões oculares, que são os inchaços, hemorragias na retina, cegueira, lesões ósseas, viscerais. Aqui encontramos as hemorragias de rins, baço e fígado, envenenamento, emocionais, sexuais e até mesmo por negligência, que são os atos de omissão. A síndrome, o termo síndrome da criança espancada passou a fazer parte do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, com a seguinte codificação: E967-0, quando o espancamento for feito pelos pais. E967-1, quando for feito por outras pessoas. Ou E967-2, quando for feito por pessoas não especificadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, dispõe: os casos de suspeita ou confirmações de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. E os pais? Eles têm alguma obrigação em garantir a integridade física dos seus filhos? É óbvio que sim. Basta ler o que determina o artigo 22, também do ECA. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. E o que acontece se os pais se omitirem? Por exemplo, eles fingem que não estão vendo ou sabendo das agressões, apesar de serem notórias. Os pais respondem por omissão ou eles podem simplesmente afirmar que eles não sabiam de nada e com isso se livrar de sua responsabilidade? Evidentemente que não, é lógico que eles respondem. Vamos analisar o que estabelece o artigo 13 agora do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Portanto, a obrigação dos pais decorre de lei. Não há como se eximir. Ainda bem que os tempos evoluíram.
eu vou trazer uma breve cronologia do que eram os direitos da criança, que era praticamente inexistente. Vejamos, até 1830 não era crime o espancamento cometido pelos pais. Em 1890 não era crime a tortura ou o espancamento da criança, exceto se ela morresse. Em 1927 surgiu o crime de negligência, abandono e maus tratos. Em 1979 surge o Código de Menores. E finalmente, em 1990, foi promulgado a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, não pode ser acatada ou mesmo aceita sob qualquer espécie ou argumento de que os pais não sabem o que está acontecendo com os seus filhos e eles serem espancados e, quiçá, evoluindo a óbito. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. E se você já for inscrito e gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. O nosso objetivo é sempre simplificar o direito. Conhecer a lei é um direito de todos.